Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, seja com a sua família, seja sobre a sua vida nessa manhã. Vamos estar orando nesse momento. Paizinho querido, muito obrigado porque o Senhor é bom em todo tempo, muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco no decorrer desse mês. Nós queremos mais uma vez colocar as nossas vidas diante de Ti, te pedir que o Senhor a cada momento nos aproxime mais de Ti. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que nós possamos compreender os Teus desígnios e a Tua vontade para as nossas vidas. Continua, Senhor, agindo em nós e através de nós, para que possamos ser um sinal do Teu amor e da Tua graça para esse mundo que tem passado por tantas situações difíceis. Fica conosco, Senhor, seja o nosso consolo e o nosso conforto nessa manhã. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar brevemente com você um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 30, que diz assim: Eu e o Pai somos um. Nós estamos chegando ao último domingo do mês de janeiro, como passou rápido esse mês de janeiro, e estamos aqui nessa manhã mais uma vez para refletir acerca da palavra de Deus. Sei que tem sido tempos desafiadores em que nós estamos afastados, né, das pessoas que nós amamos, ou temos visto assim as pessoas que amamos com uma certa restrição, temos tido que manter o distanciamento. Sabemos que nós não fomos criados para viver isolados, sozinhos. A própria palavra nos ensina isso. Diz o Senhor que não é bom que o homem viva só. Então nós fomos criados para viver em sociedade. O evangelho que pregamos é um evangelho comunitário, que é para ser compartilhado, dividido entre as pessoas. E o Deus que nós servimos é um Deus trino, um Deus que são três, mas todos reunidos em uma pessoa. Então, o próprio Jesus Cristo, em muitas passagens, vai dizer que Ele e o Pai são um, e que o desejo dele, que assim como Ele e o Pai são um, que eu e você também sejamos um no Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes eu fico ouvindo algumas reflexões que as pessoas fazem e colocam e divulgam, e às vezes isso causa muita ansiedade, muita angústia nos nossos corações, porque o nosso desejo é estar perto. Mas nós precisamos entender que o fato de nós estarmos vivendo esse tempo de distanciamento, eu não sei se nós poderemos retomar a nossa escola dominical agora, em fevereiro, como é o nosso desejo. Nós ainda vamos nos reunir, ainda vamos fechar alguns detalhes para saber como vamos proceder, embora o nosso desejo seja que os nossos cultos, nós não tenhamos mais que fazer restrições, né, marcar lugares, nem limitar o número de pessoas, que estejamos todos juntos, mas isso não significa que nós deixamos de ser um, porque ser um é entender que eu e você somos um quando temos os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, quando estamos ligados por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu creio na palavra do Senhor Jesus Cristo, quando eu recebo esse evangelho, quando eu entendo e me rendo ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, entendo que Ele é meu Pai, e se Ele é meu Pai e se Ele é teu Pai, nós somos irmãos, ainda que nós não estejamos congregando, compartilhando a mensagem, ouvindo a mensagem, debaixo do mesmo teto. Isso não faz com que nós deixemos de ser um. O que faz com que nós deixemos de ser um é quando nós começamos a divergir, quando nós deixamos de lado essa paternidade, renegamos a paternidade, rejeitamos essa filiação que o Senhor Jesus Cristo nos concede. Quando o meu propósito de vida não coincide mais com a vontade de Deus para a minha vida e eu começo a agir de uma forma diferente daquilo que Deus tem proposto para a minha vida e tem proposto para a sua vida. Quando eu decido que não andaremos mais no mesmo caminho e na mesma direção, quando não temos mais os mesmos objetivos e os mesmos propósitos. Isso sim faz com que eu e você deixemos de ser um e que não sejamos um com o Pai. E isso é muito importante que você entenda.
entenda, porque muitas vezes as pessoas estão reunidas, estão unidas dentro do templo e elas não são um com o Pai e não são um com aquele que está ao seu lado, que está ao alcance da sua mão. Por quê? Porque as suas ambições, os seus projetos, os seus objetivos estão muito distantes daquilo que Deus tem para a vida dela. Ela está aqui cumprindo muitas vezes um ritual, ouvindo a igreja socialmente, mas o seu coração está muito longe daquilo que Deus tem para ela, daquilo que Deus tem para a sua igreja. Então, toda vez que eu perco de vista o propósito de Deus para a minha vida, toda vez que eu deixo de seguir aquilo que Deus me ensina, eu deixo de estar conectado. E aí eu lembro daquela passagem, né, no próprio Evangelho de João, quando o Senhor fala que Ele é a videira e que nós somos os ramos e nós só podemos produzir frutos e frutos de excelência se eu estiver ligado no Senhor. Mas quantas vezes nós olhamos para esses frutos que a nossa vida produz e achamos que nós podemos nos desconectar da videira e viver a nossa própria vida segundo o nosso próprio entendimento, segundo a nossa vontade, segundo os anseios e desejos do nosso coração. E aí nós começamos a nos distanciar da videira. E você sabe que toda vez que você corta um ramo de uma árvore, ela permanece com o seu vigor por um curto espaço de tempo. Às vezes a gente até coloca na água aquele ramo para que manter a sobrevida daquele ramo. Mas aquele ramo cortado, aquele ramo que foi desligado, desconectado da videira, ele não é mais videira. Ele passou a ser apenas um ramo, um galho qualquer. E passados os dias, conforme ele vai se secando, perdendo a seiva, né? Porque é a seiva que corre dentro desse ramo é que faz com que ele tenha essa vida, receba os nutrientes, tudo aquilo que ele precisa para se manter viçoso, bonito e ter essa capacidade de produzir. Então, a porção que ele vai perdendo essa conexão, que a sua seiva vai se secando, ele vai murchando, ele vai definhando. E daqui um pouco, quando você olha para aquele ramo, você muitas vezes nem consegue identificar de onde é aquele ramo. Ele é um galho como outro qualquer, porque já não há mais nele nada que o identifique com o tronco, com a raiz, com a sua essência, com a sua origem, porque ele foi totalmente descaracterizado, porque ele foi perdendo tudo aquilo que fazia com que ele fosse parte do corpo de Cristo. Então nós precisamos entender que eu e você precisamos continuar sendo um no Pai, porque essa conexão, esse desejo de servir ao Senhor, é o desejo de estar junto com os nossos irmãos, de trabalhar pela causa do Evangelho, que vai fazer com que nós mantenhamos viva essa chama, que nós continuemos ligados uns aos outros. E não é o simples fato de não podermos mais nos congregar. Às vezes a gente pensa, poxa, a igreja está ficando vazia, os irmãos estão se distanciando, e muitas vezes vão se distanciar porque nunca estiveram ligados. Às vezes, por um breve espaço de tempo, estavam dentro dessa jarra que eu vou chamar de templo. Então ali tinha uma água e ele estava ali dentro daquela jarra junto, então ele estava bebendo desse nutriente. Mas essa água que cessou durante um tempo, por quê? Porque nós não podemos estar reunidos, nós não podemos estar juntos, então está cada um no seu lar, então ele não tem mais como se alimentar, então ele vai murchar e vai secar, vai deixar de ser um. Então nós precisamos entender que eu continuo sendo um com o Pai e sendo um com os meus irmãos, quando eu permaneço ligado no Senhor da glória.
quando a minha vida continua no altar do Senhor, vivendo segundo os seus propósitos e o seu querer e o seu ensinamento, trabalhando pela Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo não são as 4 paredes, mas são todos aqueles que se reúnem dentro dessas 4 paredes para louvar e adorar ao Senhor, independente do rótulo, do nome que está lá fora. Então, toda vez que eu permaneço ligado no Senhor e buscando o Senhor, eu continuo sendo um com o Senhor. E quando nós pudermos retornar, você estará aqui, dentro dessas 4 paredes, unidos e congregando, juntos, mas entendendo que o que nos liga, o que nos fortalece, o que nos une, o que nos faz ser um, não são as 4 paredes, mas é a ligação que eu tenho com Deus. É isso que me une a você, é isso que faz com que eu não esqueça você, é isso que faz com que eu não deixe de orar e de interceder por você, é isso que faz que eu não desista de você, mas que eu continue perseverando, orando e buscando ao Senhor, como diz o apóstolo Paulo, né? Por essa causa me ponho de joelhos, para que vocês sejam alcançados, fortalecidos, renovados na fé, para que quando nós pudermos retomar as nossas atividades, nós possamos estar todos juntos aqui glorificando ao Senhor. Então não deixe de ser um, não deixe de trabalhar para que nós possamos continuar sendo um, e que quando tudo isso terminar e nós pudermos voltar ao lugar de adoração, que nós possamos celebrar ao Senhor, porque Ele nos sustentou e fez com que, mesmo distantes, continuássemos sendo um, porque nós estamos unidos nele e por Ele e para a glória dele. Oremos. Paizinho querido, muito obrigado por esse mês, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensinou, nos orientou, nos encorajou e que agora nos fortalece para que nós nos preparemos para esse novo tempo que se inicia. Sabemos que quando o mês de fevereiro chega, é o momento em que as coisas começam a caminhar, porque já terminaram as férias pastorais, os ministérios começam a se reunir e a trabalhar, traçando planos e projetos. Mas talvez, Senhor, ainda tenhamos que adiar isso por algum tempo. E nós não queremos deixar de ser um, nós não queremos deixar de ser igreja, nós não queremos deixar de estar unidos na Tua presença. E nós te pedimos que nessa hora, nessa manhã, o Senhor venha aquecer os nossos corações e que nós tenhamos fome e sede de buscar a Tua palavra, de buscar a Tua direção, de Te obedecer, que nós possamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que nós continuemos sendo um contigo e um com os nossos irmãos. Ajuda a Tua igreja, ajuda-nos, Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo e que nós não venhamos perder de vista nem a Ti e o nosso próximo. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.